Fala galera, mais um episódio Geração Saúde Seguros Oficial. Então, de antemão, curte, compartilha, ativa o sininho que vamos continuar entregando informação de qualidade, relevância, conteúdo para você prospecto, para você que já é nosso cliente e para você que está em busca de informação qualificada sobre vários assuntos. E hoje não diferente. Temos aqui um assunto muito importante. Hoje eu trago para a gente falar sobre saúde da mente. E eu tô me sentindo aqui pequenininho na bancada. Porque temos duas figuras importantes em saúde mental e que eu não sei se eu aguento conduzir aqui até o final, com a qualificação que eles têm, com o conteúdo, com a informação que eles vão entregar para vocês. E eu já tomei a liberdade de dar até um título para esse episódio nosso. Saúde mental no caminho para alta performance. Acho que aí está um dos segredos e agora eu vou apresentar os nossos convidados. Começando pelas meninas. Temos aqui a Adriana Borges, parapsicóloga, também faz regressão, terapia. Ela vai falar um pouco mais sobre o seu currículo, porque é muito extenso. Eu vou dar a oportunidade, mas antes, eu tenho também ao lado um paranormal. Opa, errei. Quase isso. Ele é um hipnólogo, um dos precursores da hipnose no nosso país, e um amigo, Olimar Tesser, que também cuida de neurociência. Eu vou deixar eles falar um pouquinho. Agora eu inverto. Já que eu comecei a apresentação pelas meninas, agora eu vou pro Tesser. Se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você. Quando você falou paranormal, eu brinquei, né, Adriano, que eu ouvia muito isso quando eu era pequeno na escola, a professora falava assim, para ou anormal, né? Fazia um pouquinho só de bagunça. Antes de a gente começar aqui... Imagino! Você falou, faz até hoje? Você falou, vamos parar que eu preciso me concentrar, preciso ficar sério aqui, né? Mas sério, só quando a gente tá fazendo sexo. Não é? E por quê? É porque a minha mulher fala assim, você tá gozando? Eu falei, não, tô levando a sério, pô. Então, né, tem que, senão se se concentrar, o que acontece? Aí você que concentra nessa hora. Você fica sério pra se concentrar, né? Muito bom, falar de alta performance, né? Estamos aqui, eu tenho certeza, eu conheço a Adri e o trabalho dela, amiga também de um grande amigo meu que começou a carreira comigo, hoje também um grande hipnólogo, o H, todo mundo conhece como Rogério Castilho, mas a gente não se chama nem pelo nome, chama de H porque a gente começou em 2006 fazendo show de humor com hipnose, então era Boa. H2, humor e hipnose. Boa. E aí a gente começou, hoje ele tá lá em Fortaleza, eu comprei inclusive um Fusca Rosa dele que ele tive, eu andava, fui eu com o Fusca Rosa. Aí legal que eu saio do Fusca Rosa, né, desse tamanho, 1,90 m saindo do Fusca Rosa, todo mundo olhava assim, eu falava, gente, eu não sou viado, só tenho um Fusca Rosa, tá? Nada contra, mas eu tô fazendo aí que os caras, nossa, assustava, né, que o Fusca Rosa chamava muita atenção. E aí, Dri? Bom, eu sou a Adriana. Por enquanto ainda não mudaram, então basicamente é isso, né? Eu vim da área de tecnologia, hoje estou, né? Até o Castilho fala mesmo que a gente nunca é nada, né? Estou como parapsicóloga, hipnoterapeuta, practitioner em PNL. Isso deu outras ferramentas para complementar. E eu percebi que a saúde mental precisa de muito mais, que o ser humano é único. Então eu expandi um pouco esse conhecimento justamente para atingir todos os públicos, né? Então, eu fiz a parapsicologia, que, para mim, ajuda muito a fazer análise do ser humano, entender e ajudá-lo a encontrar esse estado de alta performance aí que a gente está falando, né? Esse é um nome, não sei se é um nome que você deu, mas eu acho que a gente busca isso, né? Ser melhor em tudo aquilo que faz bem, que a gente quer na vida, né? Então, tem a parapsicologia, tem a hipnose, tem a programação neurolinguística, tem o conhecimento de radiestesia. Hoje também estou trabalhando também com biomagnetismo. Daí a gente se perde, né, com tanto curso. Mas o intuito não é poder ajustar o ser humano. O ser humano é único, o Thiago é único, você é único. Que bom que a gente está aqui reunindo conhecimento
e ajudando as pessoas que vão ter a oportunidade de desfrutar desse bate-papo aqui, né? É um prazer encontrá-lo novamente, né? O Thiago também. Muito bom estar aqui nesse bate-papo e estou agradecendo já desde já o convite. Boa. Legal. Você tem um slogan que é reprograme a sua mente. Isso. O slogan nasceu por conta de uma das ferramentas que eu trabalho, tá? Então, a gente tem uma análise que a gente entende a pessoa, eu faço uma análise da pessoa da vida intrauterina até a fase atual. Então, as condições de nascimento, eu analiso tabela familiar, o tipo de personalidade, o contexto, a ordem que ela veio na família, se ela foi esperada do sexo que ela nasceu, porque tem isso também uma expectativa inconsciente ali no momento da gestação. E que eu percebo que você, como é único, você traz... A gente tem mania, às vezes, de se comparar. Então, o ser humano está o tempo todo se comparando. E a gente recebe muito não, então você está se comparando com outras pessoas. Então, eu trago a história dela e mostro para ela como a mente dela absorveu aquilo. Boa. Só que, a partir do momento que ela traz aquela informação e ela não está feliz com aquilo, que eu acredito em 3 programações, ser livre, sadio e feliz. Feliz você, eu tenho certeza que já demonstrou aqui para a gente. E se você não está sendo... eu acredito numa reprogramação. Então, uma das ferramentas que eu utilizo, ela é capaz de fazer voltar uma sinapse no cérebro. Bom. Então, por isso que a gente chama de reprogramar. Coloquei o reprograme sua mente justamente por conta disso, porque são inúmeros casos de depressão, ansiedade, psoríase e outras doenças crônicas que já passaram. Eu tive a oportunidade de ajudar e a reprogramação foi feita. Essa pessoa buscando esse estado. Por isso que eu adotei o reprograme sua mente. Vocês têm... muita coisa em comum. O Tesser tem um slogan, um dos mais conhecidos, que é desperte seu poder interior. E vai nessa linha que a Adriana falou, que assim, qualquer trabalho que eu vou fazer, individual ou coletivo, a minha ideia é buscar na vida uterina. Então, assim, o treinamento que a gente cientificamente consegue comprovar que quando o ser já tem o cérebro formado, ele tem todas as informações lá dentro do útero da mãe. Som, sensação, se a mãe ficou triste, ele vai pegar essa tristeza, se ficou feliz. As crenças começam a ser geradas já ali. E a gente tem experiências de outras coisas. Só que no treinamento a gente faz isso justamente para não atacar nenhum tipo de religião. Se a pessoa ela não acredita em vidas passadas, você pode pegar os 100 melhores hipnólogos do mundo, você não vai fazer ela regredir para uma vida que ela não acredita, porque está dentro da crença dela. Certo, a gente trabalha dentro da crença da pessoa. Dentro da crença se a pessoa da falar para mim, eu acho que é de vida passada, vou te conduzir até a vida passada se essa é a tua crença. Aconteceu uma vez uma que que tem diferença entre regressão e alucinação. E aí a pessoa estava regredindo e ela estava voltando, uma paciente minha, uma cliente, né? Eu chamo de cliente, e ela falou assim, olha, eu estou numa carruagem que foi sabotada. E eu não lembro se era a mãe dela na época, que hoje é irmã dela, ou se é a mãe dela hoje, que era a irmã dela na época. Eu acho que era a irmã dela na época, que sabotou a carruagem. E aí o que a gente faz na regressão? Faz ela voltar para um estado neutro, né? Antes de acontecer aquilo, para ela reprogramar. E ela voltou e falou assim, eu estou dentro de um salão e eu vou dançar. Ah, que legal. Quem está indo dançar com você? Você. Foi eu? Acorda. Ela falou, o que foi? Eu falei, se nós estamos num espaço de evolução e eu não danço nada hoje, você imagina em outras vidas, né? Se hoje eu sou um boneco de posto dançando, naquela época, se a gente está em estado de evolução, eu falei, se hoje eu não danço nada, em outras vidas eu devia ser uma flor para dançar um poste. Mas de repente você foi um dançarino. Que nada, na regressão só tem príncipe. Não, eu já tratei de Dom Pedro. Todo mundo quer ser Cleópatra. Eu fui procurar depois da história, porque eu atendi uma pessoa que ela falou assim, eu tô lutando com Joana d'Arc, era uma mulher. Mas eu só lembro de Joana d'Arc na história, eu não lembro de mais uma. Eu não sei se ela já tinha assistente naquela época. Tudo bem. Então, brincadeiras à parte, é o seguinte, o que a Adriana falou é a minha metodologia, é um método que eu utilizo de você buscar. As pessoas querem saber muito o que elas estão fazendo aqui e para onde elas vão. E aí você perguntou, né, a Adriana falou, você é feliz e tal.
Eu vivo hoje como se fosse o melhor dia da minha vida. Boa. Cara, e assim, eu tava contando antes que eu acabei de ser assaltado e perdi um iPhone que eu tinha 10 dias de iPhone. Eu tava tava namorando o modelo, né? E assim, uma sucessão de coisas que aconteceu. Aí eu chego em casa, minha mulher falou assim, tinha que acontecer. Eu falei, nossa, que legal, né? Tinha que acontecer. Pô, aconteceu, mas não tinha que acontecer. Igual você vai no velório e fala pra viúva, males que vem pra bem, né? Não tem o que acontecer. Mas assim, como é que a gente pode, eu acho que você vai perguntar isso, mas como é que a gente pode despertar o poder interior? Algumas frases que eu tenho, né? Seja o número 1, não seja mais um, por causa do número 1 de goleiro nas costas. Treino duro, jogo fácil. Então a gente tem que treinar. A gente tem que fazer as coisas, a gente tem que ter curiosidade, a gente tem que sair da caixa. Eu sou da religião tal, vai estudar outra, você não precisa mudar, né? Mas você... Vai conhecer, ter base, fundamento. Isso, para você não ser manipulado. Quando eu descobri a hipnose no dia 1º de abril, eu fiquei mais de um ano... 1º de abril? Dia da mentira. Não. Eu vou contar. Eu fiquei mais de um ano usando preto. Quase um ano usando preto, e as pessoas achavam, Adriana, que porque eu era hipnólogo. Não, eu estava brigado com Deus porque eu descobri nesse dia que muitas religiões, muitos líderes religiosos usam a hipnose para arrancar dinheiro da galera. Isso. E aí eu falo, pô, o cara é mais honesto o cara que me roubou na Paulista aqui do que o cara que usa o nome de Deus para roubar alguém. Certo. Não estou falando que está certo o cara que me roubou, não, mas é mais honesto. Eu consigo perdoar ele muito mais fácil do que o outro. Então, mas é que as pessoas se aproveitam muito da crença para virar gurus, né? Isso aí a gente vê muito, né? Então, assim, eu até estou assistindo uma situação, uma pessoa que eu passei por treinamento com ela, fiz curso com ela e acreditava num conhecimento, não que o conhecimento tenha perdido, mas daqui a pouco ele começou a usar muito o nome de Deus e está se intitulando. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Eu acredito que você deve pensar dessa forma. Ele fazia treinamento aqui na Paulista. Aqui. Eu sei quem que é. Então, assim... Mas com o W o nome dele. Não. Não é? Não, depois a gente fala sobre isso. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, né? Até no Oficinas da Mente que a gente participou, a gente tem que deixar de colocar as coisas na mão do outro, Thiago. Então, o que eu falo para as pessoas? Que elas têm que despertar o seu próprio Criador, independente de religião. Se você é filho de Deus, eu não sei o que você acredita. Se ele criou o mundo, você tem que criar a tua realidade. Não falam que filho de Deus, Deusinho é? Então você tem que ter o poder de criação para poder criar uma realidade diferente para você e para as pessoas que você ama. Porque se não faz sentido nenhum estar aqui, você descobrir sua missão de vida, abrir os olhos, já ser grato porque está vivo, né? Acordar e fazer uma realidade. Então cada um vê de uma forma. Então o que a gente vê muito é pessoas querendo dominar as outras, pessoas querendo prejudicar outras pessoas, e você só cai nessa jogada se você der abertura e permitir. Então, a gente tem que ter um olhar para quê? Empoderar. Quando ele fala do desperto interior e eu falo do reprograme sua mente, a gente está querendo o mesmo quê? Dar força para essa pessoa para ela criar uma realidade e fazer diferente. Eu falei que seria difícil né? segurar vocês dois. Porque vocês entregam tudo. E olha só, eu não sei se o pessoal... A Adriana foi vacinada com agulha de vitrola, você viu, né? Você acabou de me espetar essa vacina a hora que eu cheguei aqui, ó. Olha o que vocês já entregaram aqui pra audiência. Amor próprio, ser o número 1. Isso não é negociável. Não é negociável. Quando a gente entende que, primeiro, a partir da sua crença, amar a Deus acima de todas as coisas, e depois amar a si. Sim. Como assim? Não, você não consegue amar o próximo como a si mesmo. Que é um mandamento cristão, certo? Isso. Então, e aí uma grande hipocrisia. As pessoas falam assim, eu amo fulano tal, fulana, e não se ama. Ô Thiago, eu fui jogador profissional de futebol, e aí eu tiro, se quiser eu tiro meu pé aqui, só que vai sair do ar, né? Já viu o pé de um pterodátilo? É mais lindo que o meu. Mais bonito. Se eu vou na praia, os mariscos ficam tudo namorando minhas unhas, sabe? É horrível. Só que assim, todo mundo, tem gente que fala assim, nossa, é feio. Eu acho lindo, de verdade. Porque eu fui batizado em Israel, eu já fui para Israel.
Eu conheço a Inglaterra, eu conheço a Espanha, eu conheço a América do Sul todinha. E tem gente que às vezes tem muita grana e não conhece. E os meus pés me levaram lá. Então assim, eu amo cada parte do meu corpo. Entende? Eu tô gordo, tô feio. Cara, tem uma frase legal, aceita que dói menos. Tudo bem? Se você... A gente não vai levar nada daqui. É uma das leis universais, não sei se a Adriana vai concordar com isso, que chama a lei do desapego. Então o iPhone não é meu, o meu corpo não é meu, meu filho não é meu. Minha filha está aqui na gravação junto com a gente aqui. A gente nem parece estar com criança de 5 anos que está aqui. Não dá trabalho, entende? E não é minha, não é meu. Dinheiro, eu não vi ninguém ir embora. E por outro lado, fala assim, cara, eu juntei 1 bilhão e eu tô gastando. Nem se pode fazer um cheque nominal para a pessoa que ela não vai conseguir descontar no banco espiritual. Tem razão. De jeito nenhum. E o viver o hoje que você colocou como se fosse o último dia. E a Adriana complementou, agradecer a oportunidade de mais um dia. Então olha como as coisas se conectam. Se você agradece a oportunidade, porque na noite anterior muitos já não chegaram. Em meio a um treinamento, no momento da cartinha de morte, morreu alguém. Então, agradeça. Nós já somos privilegiados de estar aqui passando por essa oportunidade, fazendo essa gravação, já acordamos, já agradecemos e estamos aqui tocando o nosso dia. Os próximos instantes, aqui ou lá fora, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, viver hoje como o último dia, e aí você faz o seu melhor, você sorri, sempre. Você entrega, sempre. Você ama. Você é intenso. Se você chora, você também vai chorar como se fosse o último dia que você estivesse chorando na sua vida. Chora. Vai, viva. Eu falo assim, antes de morrer, tem uma coisa que você tem que fazer antes de morrer. O quê? Viver. Né? De preferência. Só faça isso. E você está falando... ele falou de uma coisa assim... nos treinamentos, a gente fala assim sobre... A diferença de ser entusiasmado e ser motivado. Então, entusiasmo vem de Deus dentro de você. Que a pessoa antigamente, quando estava Deus dentro de você, entusiasmado, é aquele que nem eu, que fala, eu e a Adriana falam mais que a mulher da cobra lá da Praça Sé, né? A gente fica pegando senha. E aí, o entusiasmo é justamente Deus dentro de você. E se você pegar, é muito legal, se você pegar a palavra Deus, as 2 letras dentro da palavra Deus é qual? Eu. Então, Deus, você... Boa. Eu acho que eu não tinha escutado essa ainda. E olha que você é um cara cristão, hein? Entendeu? Então, assim... Eu tenho um monte, tá? Tem as tiradinhas, tem as brincadeiras, né? Você sabe como é que Jesus chamou... Sério, né? Falo. Isso é bom. Você sabe como Jesus chamou... qual foi... Jesus chamou o discípulo de cara de bully? Cara de bully, não. Você sabe, né? Não. Foi Pedro. Por quê? Homem de pouca fé. Ora, tem que soltar uma pérola. Mas Deus... Cara de bully. É bom, né? Você sabe, Thiago, aproveitando esse gancho que eu me recordo aqui, que o TC falou dessa questão de não descontar o cheque do lado de lá, ou usar no banco espiritual, digamos assim. Eu ouvi isso na internet e ficou bem marcado o seguinte: se eu chegar para as pessoas e falar assim, se eu te der 10 milhões hoje, o que você faria com 10 milhões? Você quer 10 milhões? Todo mundo quer. Mas tem uma condição, eu vou te dar 10 milhões, só que amanhã você não vai mais acordar vivo. Aí a pessoa para pensar. Então, qual o valor que você está dando, né, para a sua vida? É verdade. E você fica, né, é o famoso correr atrás, né? Correr atrás do dinheiro, correr atrás do prejuízo. A gente tem que a gente tem que procurar se sentir bem e fazer o melhor dentro daquilo que a gente consegue, mas procurando sempre evoluir e melhorar. E aí, pessoas profissionais como o Tesser, você, eu, pessoas que estão dispostas a ajudar, porque isso aqui é ajuda para as pessoas que estão tendo oportunidade de ouvir. Então, quanto que vale, né? 10 milhões não vai valer nada lá no plano espiritual, né? Provavelmente. Então, eu prefiro acordar. Se ganha 10 milhões, no outro dia não vive. Aí eu vou ser mais humilde. Pode me dar 9 milhões e 900, no outro dia eu acordo, né? Porque 10 milhões mata, mas 9 e 900 não.
Não tem essa opção, não. Não ia perder, né? Como todas. Ele fica caçando. Já veio errado, Essa do bullying aqui eu vou levar pra vida. Tem mais. Depois eu conto. De Bíblia tem um monte. Mas olha só os desafios, né? Como vocês, como profissionais da mente, vocês lidam com isso todos os dias. Eu, como profissional em gestão de pessoas, eu também lido com isso todos os dias. A dificuldade que as pessoas têm de encontrar o seu eu, de encontrar a sua melhor versão, o seu propósito, a sua missão e tudo mais. O que a gente pode dar de dica para que as pessoas consigam se direcionar para um melhor caminho? Porque hoje, falando lá desde as crianças, a gente está muito acostumado, a informação está muito fácil e a gente se acostumou a tudo que é bom. Então é dopamina na veia todos os dias. Eu só quero fazer o que eu gosto. Só quero aquilo que me faz bem, que me dá prazer. Mas a vida não é assim. Não. E aí que acredito que é um dos grandes problemas, que aí se depara com situações que são atípicas, dificuldades e situações que tem que lidar da vida, aí a pessoa não entende como o Tesser entendeu, levou o celular, claro, é uma frustração, mas não vai me abalar. Passou, veio aquele momento de tristeza, em seguida já veio uma alegria, porque aquilo é só algo material e siga em frente. Por que a gente pode ajudar as pessoas nesse sentido? Eu normalmente dou uma dica para as pessoas do seguinte: assim como a gente procura poupar financeiramente, né? A gente também pode fazer poupança emocional, Thiago. Eu trabalho isso muito com as pessoas. Poupança emocional. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que acontece? Primeira coisa é descobrir o teu propósito, né? Até depois, numa outra oportunidade, estou com um livro na editora. Olha, fresquinho. Fresquinho, tá no forno. E o título é Missão de Vida, qual é a sua? No sentido de que a gente tem que acordar e saber qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito, que aquilo alimenta a sua alma, faz com que você levante da cama sabendo o que você tem que fazer. E eu não estou falando nem em questão profissional, porque se fosse assim, que eu estava comentando com o Thiago, uma dona de casa não se sentiria útil, né, digamos assim. De missão cumprida. De missão cumprida. Né? Então, a nossa missão de vida, ela é exercida aqui, na tua casa, no supermercado, em qualquer lugar que você esteja. A partir do momento que você sabe qual é, você consegue vivenciar isso. E a partir do momento que você tem isso, né, como objetivo, vivenciar tudo isso no teu dia a dia, eu aconselho as pessoas saberem também quais são os seus valores. E é muito importante. Porque, assim, o Castilho fala muito de liberdade, né? Eu gosto muito da questão de saúde, de justiça. Então, eu falo que eu sou uma pessoa extremamente justa. E aí, você pensa que você tem que... esses valores vão depender das outras pessoas. Você que tem que pensar, eu me sinto justa quando eu faço X. Eu me sinto livre quando eu faço Y. Então, se você tiver pelo menos 5 valores bem definidos, não espere situações específicas para acontecer. Thiago, meu valor é família. Então, você pega lá um belo dia, hoje está tranquila, eu vou mais cedo para casa. Eu vou brincar com a minha filha. Esse é seu valor família. E guarda e faça coisas sem esperar alguém chamar. Faça e viva esses valores para quê? Porque o momento que tiver uma queda, que tiver uma coisa um susto, um roubo, um prejuízo... Você busca na sua poupança. Você está com a sua poupança emocional extremamente abastecida. E isso faz com que você não caia de uma maneira... Aí você passa... Não, mas olha aqui, ó. Então, mostrar para a mente quanta coisa boa você está vivenciando, que aquilo é só um grãozinho perto de um montante enorme que você já está guardando e fazendo. Mas faça por você. Então, por isso, poupa dinheiro e pode poupar também a parte emocional. E aí, Tesser, dá para poupar emocional? Dá para treinar, né? Sim. Também emocionalmente para você se tornar forte. Quando você falou que hoje a gente brinca muito lá em casa e fala assim que o poste está mijando no cachorro, né? Que está invertendo os valores. Quando a gente fala de valores, é justamente isso. É uma geração que eles são tão culpados quanto nossos pais. Eles têm culpa de não terem culpa. Então, nós criamos essa geração. Eu digo quem é da minha geração X, porque a gente veio depois do Baby Boomer, a gente sofreu muitas coisas, os pais olhavam pra gente, a gente já sabia o que tinha que fazer. E aí,
muitas pessoas aprenderam na dificuldade de ter as coisas, e aí o que a gente faz com os filhos? Não quer que os filhos sofram o que a gente sofreu. E o sofrimento faz parte do crescimento de qualquer pessoa. Se errar, o Michael Jordan falava, todo mundo acha que eu só acerto, mas eu errei muito para poder acertar. E quando a gente fala treino duro, jogo fácil, é justamente isso, você se preparar. O meu sogro, ele é diretor de São Paulo, e eu sou palmeirense, todo mundo sabe, joguei no Palmeiras há 3 anos, e vou no São Paulo, vou com a camisa de São Paulo, já levei eles no Camarduído do Marco Bonechini, um beijo, porque eu te amo, Marcão. É um cara que a gente se conhece desde a época do futebol. E eu vou lá e eu sou capaz de... eu não torço, eu não sou um cara fanático, mas eu fico ali juntando, né? E aí eu falo que... Eles falam assim, nossa, você tá aqui, que emoção tá aqui, o estádio cheio. Eu falei, vocês não têm noção do que é entrar dentro do estádio. Não, mas a gente já entrou. Não, jogar bola. Se perguntar para uma mãe, nós somos homens, a gente nunca vai saber qual a sensação de ser mãe. Então, imagina. Você imagina, mas você não sabe qual a sensação de ser atleta profissional de futebol, até já me arrepiou. Então, assim, é diferente. Eu vou no estádio hoje e é outra sensação, outra coisa. E como que é? A primeira vez que eu entrei, eu travei. Eu falei, nunca mais vou ser o jogador. Eu fiquei com medo. Depois você vai treinando. Então, todas as dificuldades, todas as coisas que você passa, são necessárias para que você tenha a poupança emocional. Que é isso. Treino duro, jogo fácil. Você vai treinando e você vai acostumando. Se você nunca teve contato com essa situação, ela vai te pegar. Quando eu fui assaltado, me remeteu com 12 anos ali no Paysandu, o cara puxou minha correntinha de ouro quando eu vim estudar na Paulista Inglês. E aí me trouxe a mesma sensação. E é uma sensação assim de potência, não pode fazer nada e tal. Cara, e quantas vezes, quantas coisas a gente... Ô, Tiagão, a gente vai quebrar aqui levanta a mão. Você consegue tocar o teto? Não. Então, a gente gasta muito tempo querendo influenciar coisas que não dependem da gente. Agora faz o seguinte, fica de pé. Planta os pés aí na parede, no chão e levanta. Ficou mais perto? Ficou. Ó, pode sentar. É isso, você ainda não cansou, mas ficou mais perto. Então, assim, quando você cuida de você, quando você se estrutura, quando você se fortalece, aí você vai influenciar mais as coisas. Boa. 2 coisas que eu uso, Adriana, eu sou muito divertido, eu sei que eu sou, e eu sou sarcástico. Eu sou engraçado e eu sei que eu sou sarcástico. E são 2 coisas que quebram crença das pessoas. Boa. Quando a pessoa fala assim, ai, ninguém me ama. Eu adoro. Eu falo, nossa, como você é prepotente. Por quê? Porque tem lá 2 bilhões de chineses que nem sabem que você existe. Não, tô falando aqui no Brasil. Tudo bem, tem 220 milhões de pessoas que nem te conhecem. Não, você não é o maior influencer ela do Brasil. Ela tá padronizando, ninguém, né? Ela tá englobando. Ninguém. O mundo inteiro. Quantas pessoas tem no Facebook? Só cabe 5 mil. Eu tenho 3 mil e pouco. Você conhece todo mundo? Não. Eu falei, então. Quando a pessoa vai ver, é 2, 3 pessoas que não gostam dela. Diferente de ninguém, né? Então, esse sarcasmo, essa tirada, quebra a pessoa e fala assim, putz, acho que eu tô dando uma exagerada aqui no negócio, né? Em cima do que você falou sobre as pessoas... elas estão mais vulneráveis. Então, se escuta algo de alguém, de um indivíduo, mas não da massa, não de muitas pessoas, elas já ficam abaladas, como se não houvesse o amanhã, como se o mundo estivesse acabando. Como se a Terra fosse plana. Mas aí eu... Não ri não, Igor. Tô vendo você rir aí atrás, viu? Mas eu acredito na Terra plana. Também. Brincadeira. Também. Por isso, quando a gente fala de poupança emocional, de fortalecimento, né? Então, assim, a base da autoestima tem uma programação na nossa mente que a gente fala sobre a programação do ser único, né? Então, quando a pessoa fica, mas aí a pessoa tem mania de se comparar. E aí eu falo para ela, existe outra pessoa com esse nome XYZ, filha desse pai do tamanho, com esse dia de nascimento? Não tem cópia sua. Digital, então, nada igual, né? Nossa, são muitas coisas. Agora, há pouco tempo, eu não sei se você sabe desse dado, uma fonoaudióloga falou que o nosso timbre de voz não tem cópia. Olha aí. Eu achei isso sensacional. Então, ou seja, as pessoas, elas vivem condicionadas olhando para a vida do outro, né? Quando você falou de Deus, o eu, gente, e o eu?
Não estou falando nem de ser egoísta, egocêntrico, nada disso, mas no sentido de que você tem que ter a tua história, você tem que ter a tua estrada para percorrer. E aí, quando você fica se comparando e deixando que uma coisinha, né? Não estou falando que não é para sentir, que, né, todo mundo é ser humano, nós somos emoções o tempo todo, mas é que a gente ouve muito não, Thiago. Então, quando a gente já nasce, você é pai, você sabe, você também. Não dá para falar sim tudo para o filho. Você tem que falar não de vez em quando. Então, a gente se acostuma tanto com não e a gente tem que lutar pelo sim. Né? O pai e a mãe vai falar não no momento necessário, mas você tem que dizer sim para a vida, de fazer o teu movimento e, lógico, obedecer pai e mãe até que você possa ser livre e viver sua vida sozinho. Mas aproveitar esse ensinamento que eles nos deram para poder fazer uma vida diferente. Tá ruim? Ou foi ruim ouvir o não do pai e da mãe? Foi ruim o jeito que o pai e a mãe colocou? Foi o melhor que eles podiam e sabiam. Isso. Dentro da condição de cada um. E deixa ele batalhar a vida dele, vai ver que quando a vida falar não para ele, né? Exatamente. A vida falar não em certas coisas e aí você lidar com a frustração é uma coisa que o brasileiro é um cara que tem que ser estudado pela NASA, né? Eu estava falando hoje sobre... Porque não desiste nunca? Não desiste assim, e eles se reinventam. Existe um quarteto da Reação, que são 4 pedreiros, que começaram a cantar em inglês macarrônico e fazer... E, cara, os caras estão arrebentando. Então, todas as feiras de construção tá levando eles. Vai aí no TikTok, no Instagram, põe lá quarteto da Reação, você vê 4 caras que ficam com pá, desenho. Meu, eu choro de rir com eles, assim, e é brasileiro, você entende? Você vê o Luva de Pedreiro que saiu de um lugar, assim. Sim. Então, assim, o brasileiro... E é isso, o Luva de Pedreiro ali, ele podia ter a opção de chorar que ele nasceu num lugar com poucos recursos, né? Poucas oportunidades, e onde ele buscou oportunidade de onde ele está hoje, né? Então, assim, o brasileiro... não existe no mundo alguém como nós, que aceite todas as religiões, né? Porque a gente tem lugar que se você for de outra religião eles te matam. Verdade. Né? Entende? Então tem toda essa liberdade, por mais que a gente ainda tenha preconceito de muitas coisas, a gente é um povo que, cara, você fala que é uma de mãe, aceitação, né? de recepção. Eu fui pro Tocantins e a empresa paga... hotel pra gente, e o meu amigo lá, o Paulo Prince, ele falou assim, se você ficar no hotel, você nunca mais fala comigo. Olha aí. Eu fiquei no quarto do FIDE com ar-condicionado, piscina, geladeira cheia de cerveja, pena que eu fiquei só uma semana. Da próxima vez você pede 2, pelo menos, né? Você aumenta o teu programa lá de não trabalho, eu vou... senão, como é que faz? Falando do eu, a meditação é algo que também pode ajudar a nossa mente, porque quando eu falo de meditação, eu estou falando de eu comigo mesmo. Eu contemplando o belo, eu não escutando nada, eu em silêncio, eu quieto na minha, eu deitado no meu sofá. E isso também é positivo. Você não precisa estar a todo momento em atividade ou fazendo algo. O que acontece? As pessoas não estão se suportando? Incomoda, né? Eu vou até aproveitar o gancho para falar uma coisa que eu via, todo mundo falava assim, meditar é bom, meditar é bom. Eu falava, que raio de meditação é essa que você tem que parar porque a gente quer ligar 220, acaba, né? E eu descobri por que meditação é bom, e eu não vejo muito falar, se eu tem alguma informação sobre isso, e eu cheguei à conclusão por que meditação é bom. A gente trabalha com hipnose, até você sabe. A gente tem o intuito o quê? De baixar aquela frequência cerebral para a gente atingir um estado mais subconsciente, consciente, para mandar essa informação. Porque o teu racional, você fala assim, Thiago, você precisa acreditar nisso agora. Você fala, não, né? Já e tá aí travado. Já tem ali uma resistência. É o crítico, né? É o crítico, né? E aí, o que acontece? Na meditação, a gente consegue baixar essa frequência cerebral e mandar informação. Então, técnicas como hipnose, Theta Healing, existem várias aí, que tem esse intuito de baixar essa frequência, é que a informação fica mais fácil de ser absorvida. Você diminui esse raciocínio aí do consciente e fica mais fácil da gente absorver. E aí, quando a pessoa entra em meditação, ela é obrigada a refletir, ela é obrigada a não ser que ela faça alguma coisa guiada, que ela nem pense nada naquilo da vida dela, né? E aí ela entra com os próprios conflitos, né? Porque aí quando ela entra em contato com o eu interior, aí vão haver as críticas, né? Então,
existe essa dificuldade por conta disso. Mas eu descobri pelo menos o que é bom meditar. Então, acho que vale a pena, tenho certeza que vale a pena tentar esse método também. Completando, Theta Healing e hipnose quando você atinge estado de Theta, é comprovado cientificamente que você tem conexão com o Criador. Sim. Então, assim, Thomas Edison, Albert Einstein, os caras que mudaram o mundo, eles se conectavam sem, não tinha nem ainda WhatsApp para passar, isso era passar discípulo, de mesmo para discípulo, né? E hoje, cientificamente, consegue comprovar. E aí, quando eu vou demonstrar nas palestras de treinamento, eu falo, então você que está no estado de vigília, que você está no estado de excitação, o primeiro estágio lá, o alfa, que você está dirigindo, atende o telefone, né? E quando você entra em Theta, que é um estado profundo, você está em conexão com o Criador. E o último é dormir. Então, quando você está acordado, vai dormir, passa por 2 estágios. Quando você está dormindo e vai acordar, você vai passar por um estágio. Que é aquele que às vezes você acorda e parece que você não acordou, você está em estado de hipnose. É que o nome hipnose ainda causa muito desconforto para as pessoas, né? Tem gente que fala assim, hipnose é do diabo, não sei o quê. Eu falei, abre tua Bíblia e vai lá em Gênesis. Quando Deus coloca Adão em profundo sono para tirar a costela... Né? Então, todas as minhas tatuagens, eu dormia, eu babava nessa tatuagem aqui, ó. Eu roncava, o cara falou assim, está tudo bem? Você está gemendo ou você está roncando? Porque você, com auto-hipnose, hoje você faz cirurgia sem nenhum tipo de anestesia. Então, assim, e foi dado o nome de 1842 por um físico de hipnose, porque Deus hipno do sono achava que todo mundo estava dormindo. E a gente sabe hoje que você está no estado alterado de euforia, como jogar bola, transar, como você ter sexo, né? Que você está tendo orgasmo, você está no estado hipnótico. Estado alterado de consciência, certo? Tá. Então, quando você toma ayahuasca e hipnose, são os dois únicos meios que você libera um DMT no teu cérebro que você tem essas experiências. Entende? Boa. Então, assim, quando você está em conexão com o Criador, eu falo que você está bebendo água direto da fonte. Você não precisa falar com os palhaços, você está falando direto com o dono do circo. Boa. Então, é a sua... e assim, eu tenho muita dificuldade de eu ficar quieto. Eu tenho, porque no Enneagrama eu sou um 7, então eu tô almoçando já pensando no que eu vou fazer na janta, o que eu vou jantar. Né? E aí é por isso que é a dificuldade que a gente tem que viver hoje, porque a gente quer ficar vendo o que vai fazer amanhã e depois. Então, assim... Isso aí, em muitos casos, traz problemas de ansiedade extrema. Com certeza. Mas quando você se entende, né? Tudo tem um manual, né? E você não tem o seu manual, você tem que descobrir. Então, quando a gente fala, vai lá fazer constelação sistêmica, enneagrama, DISC, macumba quântica, vai fazer... entende? Que é uma das coisas que a gente fala, que eu costumo falar, aqui não tem nada a ver com a pergunta, mas assim, quando você tem muito conhecimento, você tem 2 opções. Ou você joga tudo fora e usa o seu coração, que é o que eu costumo falar para as pessoas. Você vai ter conhecimento, porque conhecimento não muda comportamento. Conhecimento não muda comportamento. O que muda é o treinamento, é um acompanhamento, né? Porque o cara ter gordura mental, obesidade mental, de pior. Eu sei, e aí fica só com o criticão grande lá. Isso. E a segunda é justamente isso, ele ter tanta informação que ele não consegue sair da própria cadeia que ele está se arrumando, ele não consegue vivenciar, porque ele já fica pensando, e se? Mas aí porque ele não se sente capaz? E se sente inseguro, ele tem tanta informação que aí não sabe qual que é. Eu fiz treinamento hoje ele é major da Força Aérea, mas ele na época era... ele é tenente coronel, na época ele era major, e aí eu ia lá para a FAB, lá em Pirassununga, e eu perguntei para ele se naquelas andanças dele lá por cima, se ele tinha visto OVNI, né? Ele falou, não, eu não vi. Eu falei, você acredita? E ele falou uma frase assim, e até em castelhano, que é aquele assim, que a gente não acredita nas bruxas, mas que elas existem. Então, assim, tipo, eu não vi, mas... Mas que existe. Existe, entende? Boa. Tristeza e depressão. Como saber identificar que são coisas distintas e as pessoas estão achando tudo que tá depressiva. Eu tô depressiva. Por quê? Porque morreu
ente querido. Não, você tá triste. Não tá depressivo. Se você continuar nessa tristeza, pode te levar à depressão. É isso? Tá. Eu vou falar por mim, não sei qual o conhecimento que o TSE tem a respeito disso. Na realidade, assim, pelo conhecimento da psicologia, existem 9 tipos de depressão. Então, assim, eu não tenho conhecimento suficiente para ir lá e fazer um diagnóstico, tá? Porque eu não sou a profissional dessa área. Por quê? Porque eu trabalho com o que a pessoa me traz, né? Tá. Eu só acho que a preocupação é em comportamentos, sentimentos repetitivos que estão prejudicando a vida dessa pessoa. Por exemplo, ontem à noite mesmo, a hora que a gente falou, tinha terminado de atender, era 11 horas da noite. A pessoa chegou à conclusão que ela estava desmotivada para treinar, desmotivada para criar, desmotivada... E faz o que ama, o trabalho é aquilo que ama. Mas por conta de uma situação específica, desencadeou o processo. Então, quando ele percebeu que estava repetidas vezes com o mesmo comportamento, desistindo, desanimando, perdendo a vontade de coisas que ele tinha antes, aí já parte para um princípio. Mas ele esteve no médico, ele teve um diagnóstico. Por que ele procurou ajuda? Porque o remédio não está fazendo efeito, e troca de remédio, né? Até como o Castilho fala muito, você já deve ter ouvido que remédio não cura, né? Senão chamava curédio. Então, a ideia é que a pessoa observe, independente do que ela sente, se aquilo está repetindo e atrapalhando negativamente a vida dela. Boa. Tá? Então, eu parto desse princípio, mas eu não tenho a habilidade de ir lá e falar, você tem X, você tem... Eu não sei. Não, eu acredito... Então, eu acredito que tem 2 tipos de depressão. A química e a psicológica. Então, é a halógena e a endógena, né? Que é chamado na medicina. O que acontece é que muitas vezes você olha para a cara da pessoa e fala, você está depressivo e dá remédio. Existe realmente cérebros que não conseguem criar serotonina suficiente e tem que tomar remédio para fazer isso, que aí vai aliviar a depressão. Mas isso você que é uma minoria, né? Sim, mas você tem que fazer o exame. Agora, se você ficar numa posição, toda hora, se você baixar sua cabeça, ficar olhando pro seu sapato e ficar triste, eu sou um bosta, eu não sirvo para nada, eu não sei o que, nada dá certo comigo, o lip e o hard lá, ó céu, ó vida, né? E aí você treina o duro, jogo fácil. Você treina até que você vai se tornar uma pessoa depressiva, né? E aí você falou, hoje tá muito... o TikTok hoje dispara muito a serotonina muito rápido nas pessoas. Por isso que vicia. Você ficar ali é serotonina pura. Fica os videozinhos. A gente que tem esse entendimento, às vezes eu me pego TikTokando lá. Eu falei, eu acho que o iPhone, eu não sei os outros aplicativos, mas o iPhone mostra lá quanto tempo eu fico em cada aplicativo, né? Opa, precisa dar uma diminuída aqui, não. Opa, segura. É a geração celular, né? Porque assim, a gente já sabe que esse posicionamento do corpo, né? Quando você já fica com o ombro para baixo, cabeça para baixo, o que você está dizendo pro seu corpo? Você está induzindo a ficar triste. Então, as pessoas usam o celular como? Olhando para baixo, Verdade. Né? Então, a gente tem que mudar já a nossa postura. Tem um estudo até em relação à postura, sim, né? Até sim. Eu já fazia, antes de ter TikTok, tudo eu fazia uma brincadeira que a pessoa ficava assim nessa posição, olhando para cima, e eu falava assim, repete comigo. Você já fez comigo? Já fez. Eu tô triste. E a pessoa começa a dar risada, porque é incongruente o corpo com o cérebro, né? Que mente e corpo se influenciam. Então, assim, acredito que quando ela chega, muitas pessoas entram nesse papo da depressão, quando ela não entende o que a Adriana falou aqui no começo. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Então, qual é o nome do meu treinamento principal? Desperte. Não, o principal, o de 3 dias sem dormir. Não lembro. Você lembra? Poder do propósito. Poder do propósito, é verdade. Né? E aí onde é batido lá? Seus valores, sua missão. Que inclusive tem esse final de semana, né? Não, esse tem o Desperte Poder Interior lá na Bahia, lá para o pessoal da... Acho que quando for no ar aqui a gente já passou, né? Tá. Lá na Bahia não tem o Poder do Propósito, a gente tá juntando para fazer, a gente teve um em agosto, a gente tá juntando porque tem a galera, é difícil. E então quando você não sabe o seu propósito, vai gerar depressão em você, vai gerar ansiedade, você, entendeu? E assim, dentro do meu treinamento, já fui líder religioso com idade de 55 anos e lá, e trabalhou no Ministério da Educação com o Bolsonaro, tá? Antes da corrupção, ele saiu por causa justamente que ele viu que ia dar ele saiu.
Aí você imagina um cara que, no Ministério da Educação lá em Brasília, líder religioso, e ele com 50 e poucos anos foi descobrir a missão dele dentro do treinamento. Boa. Mesmo tendo toda essa bagagem, entende? E isso é positivo, porque muitas pessoas morrem e não descobrem. Sim. Então, com 55, ainda ele descobriu, e as pessoas que estão indo embora e não descobriram qual a missão dela. Thiago, qual o propósito? Eu falo assim com muito orgulho, eu sou um cara extremamente feliz. Se eu morresse hoje, eu falo que tinha que ter um caixão para mim e outro pro meu sorriso. Porque assim, cara, primeira profissão, eu fui atleta profissional de futebol, eu morei no carro, eu fui despejado, eu passei fome, eu fui rebaixado, eu fui campeão. Eu vivi tudo que eu podia vivenciar e ganhei dinheiro para isso. Depois, eu até fiz negócio de outras coisas, tal, ganhei muito dinheiro, mas era muito vazio. Quando eu descobri, né, no dia 1º de abril, a hipnose, que aí no dia 23 de março de 2007 eu descobri por que eu tinha hipnose, que eu descobri que Deus me deu esse talento para ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, assim, hoje eu sei muito clara a minha missão. Então, assim, e quando você sabe, você não faz isso para que você quer agradar os outros, você faz isso assim, é o meu tesão de vida. Todo dia até, se você acorda bem, não, mas todo dia eu brinco, né? Hoje eu estava lá briscando a bunda do meu enteado lá, brincando com ele e tal, de 13 anos, eu brinco, começa a ficar todo um clima pesado, eu começo a tirar sarro, brincar com alguma coisa. Então assim, viva, eu falo antes de você morrer, viva intensamente, ame, peça perdão, abrace. Ai, que gostoso pedir perdão, né? Peça perdão, entendeu? O mar, se quisesse, ele invadia aqui onde a gente está. E ele é grande, ele recua. Boa. Então, assim, sabe, tenha humildade. Quando você achar que você sabe tudo, você não sabe nada. Já que você gosta de coisa, posso dar um presente para você de R$8.500? Pode. Põe a sua mão aqui, ó. Olha que legal. E se você estiver em casa também, faça isso aqui. Pronto. Faz aqui os desenhos, sem olhar, né? Os traços que você tem na mão. O traço da sua mão. Faz aí os traços. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou te ajudar. Não tem aqui os risquinhos no dedo? Ó, 14, 15. Tá ajudando. Né? Legal. Aí, deu? É a parte de baixo, né? Tem um... Tá a palma aí. Né? A palma da mão. Isso. Legal. Vira sua mão agora. É igualzinha? Não. Então, se você é o cara que fala assim, eu conheço minha religião, minha profissão, minha mulher, meu marido com a palma da minha mão, você não conhece porcaria nenhuma. Você não sabe de nada, inocente. Eu conheço de tudo. Você não sabe nada. Você olha para as palmas da sua mão pelo menos 200 vezes por dia, cara. Multiplica isso pelo tempo que você vive e vê que você não sabe nada. Boa. Até anotei aqui. Não conheço a palma da minha mão. Eu não conheço, não. Vamos agora fazer uma brincadeira para a audiência conhecer mais de vocês? Bora. Eu tenho um quadro que eu chamo uma palavra você transforma em 3. Então, um exemplo. Saúde, aí você, prevenção, cuidados, alimentação. Fechou? Sinônimos? Bora brincar? Bora. Eu nem gosto de brincar, mas tudo bem. Começar pela Adriana. Não. Amor. Leveza, troca e união. Boa. Terapia. Disponibilidade, ajuda, conhecimento. Família. Troca, união e evolução. Boa. Agora é contigo, Tessie. Fé. Fé é conexão, sentimento e vivência. Futebol. Cara, nunca me perguntaram isso. Agora até me emocionou, porque passando um filme aqui na minha cabeça. Eu vou quebrar o protocolo. Eu faço treinamentos para equipes de futebol
da Série B sem cobrar nada, que são meninos de 20 a 22 anos, que eles estão numa fase que ou eles vão ser jogador de futebol ou vão ser ajudante de pedreiro, por exemplo, não desmerecendo o pedreiro, mas... E eles vão ter que definir o que eles vão ser na vida, né? E o futebol foi que me trouxe todas as coisas que eu tenho hoje, todas as experiências. Então, futebol para mim é amor, dedicação e conhecimento. Boa. Não estava no script, nem mexeu. Era só para ser divertido, não era pra... Ele ficou em silêncio. Marejou um pouquinho. Trabalho. Trabalho é liberdade, diversão e criatividade. E agora uma para os dois. Mente. A mente mente. Mente, com certeza, mas... A mente mente. A mente envolve para mim mistério. Mistério. Curiosidade. E empoderamento. Quando você conhece sua mente, você sabe o poder que você tem. Legal. Obrigado. Através de palavras, as pessoas nos conhecem. Através de palavras, a gente busca por que foi fundo. Porque aí você foi buscar o que significava. Só que tem muitas coisas que aconteceram através do futebol. Muitas raízes que foram criadas através do futebol. Muitas estruturas que você segue até hoje. Então, através das palavras, a gente se descobre também. Vamos brincar mais com as pessoas, de transformar uma palavra em 3, em 5. Sim, exatamente. Ou numa frase, alguma coisa nesse sentido. E aí agora, eu trago uma frase, uma para cada. Começar pelas meninas. Adriana. Terapia não é sobre ser louco, é sobre ser gente, que vive numa sociedade tóxica, exclusiva e preconceituosa. Não é preciso ser um transtornado mental. É preciso ter mente e querer aprender a lidar com ela, já que nas escolas não ensinam a estudar tudo, menos a mente. A frase não é minha, Liedna Klingey, do site O Pensador. Considera sobre isso. Eu vejo que a questão do conhecimento sobre a mente, quando você perguntou sobre mente, eu falei sobre empoderamento. E a gente vive hoje num sistema que não é interessante ter esse saber. Então, às vezes eu brinco, né, a questão a própria programação neurolinguística, se ela fosse colocada no colégio, provavelmente a gente ia ter pessoas... Adultos fortes. Adultos com certeza muito mais fortes, conseguindo mudar seus próprios padrões. Então, não é inteligente ter esse tipo de conhecimento, porque a gente ainda vive uma sociedade, né, um mundo que precisa, sim, de marionetes. Então, o sistema em geral. O sistema precisa de marionetes. Então, se eu dou muito empoderamento para as pessoas, principalmente de conhecimento sobre a mente, eu vou ter pessoas que não vão aceitar tudo, né? Então, eu vou tirar as grandes como é que fala? Forças que a gente vê hoje. Não estou falando só de política, não. A gente tem... você da área de saúde, você sabe, a gente vive uma indústria farmacêutica. Antigamente, eu sou do tempo, Thiago, que eu cresci no interior. A gente curava com planta, com erva. Eu só conhecia chás. Eu não sabia nada de remédio. Então, assim, Deus proporcionou, a gente tem tudo. Aí o homem veio para quê? Para capitalizar tudo isso. Então, infelizmente, a moeda hoje é financeira e não essa emocional, mental. Então, até porque senão a gente cria super-humanos, talvez. Porque a pessoa não cai, não reclama, não murmura. Isso ia ser um problema. Todo mundo se sentindo poderoso, gritando, sabendo na ponta da língua a filosofia do sucesso. Fala a filosofia do sucesso pra gente.
Se você pensa que você é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero com toda a força, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer e pense que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja alcançar uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente eu conseguirei. Amém? Amém. Tiago, eu queria complementar esse negócio da mente. Desde que o mundo é mundo, né, quando ainda tinha os Uga-Uga, quando teve o primeiro raio que explodiu e pegou fogo, teve um que foi mais esperto e dominou, falando que ele que dominava o fogo. Então, o medo, desde que o mundo é mundo, domina as pessoas. Então, as pessoas têm medo a gente, quando faz treinamento de venda, a gente fala sobre medo. A pessoa compra por medo, compra por vergonha, por altruísmo, compra por ganância, por inveja, por vários sentimentos. Mas o medo, e é justamente na saúde, a gente ajuda as pessoas assim, ó, se você... eu tive um problema na coluna que eu gastei o que eu tinha e que eu não tinha. Eu tinha um bom dinheiro. E eu falo que foi 2 caminhonetes. O osso maior do meu corpo era... Uma das cirurgias mais caras. A vértebra minha que coube 2 caminhonetes lá dentro, né? E se você tem um seguro, né? Seguro saúde, se você tem quando você precisa e você vai estar num atendimento melhor, tal, você compra isso porque você tem medo de, né? Uhum. A Adriana falou que a gente vive muita vida para conquistar as coisas. A gente gasta a nossa saúde para ganhar dinheiro e chega uma hora que a gente gasta todo o dinheiro para cuidar da saúde. E a gente vai ficar numa posição, vai ficar mais velha, tá vivendo mais. Mas todos os lugares, ainda uma das coisas que me chama a atenção é que a gente está num mundo que você tem o Google, né? Que você acha tudo. Se você quiser estudar hipnose, física quântica, qualquer coisa, de graça tem no Google. E as pessoas têm ignorância sobre tem preconceito sobre algumas coisas. E tem 2 tipos de ignorância: aquela que você não sabe e aquela que você não quer saber, que são diferentes. Não é que você não sabe, tudo bem, você está perdoado. Você não, eu tenho certeza que você estava lá no céu, ou sei lá onde, você não ficou assim, eu quero ir para aquela família, aquela mais fodida ali, eu quero ser pobre, eu quero... Não, você não ficou escolhendo. Mas você estando aqui, aí é uma escolha sua, se você quiser continuar. E pobre eu não falo disso, mais pobre é o cara de mente e o mais pobre de espírito. Porque ele não aceita as outras coisas, né? E é difícil você aceitar também todas as coisas, né? Quando eu brinquei aqui, eu falei do Fusca Rosa, eu não tenho nenhum preconceito, porque o meu filho mais velho é homossexual. Eu fui o primeiro a saber e o primeiro a apoiá-lo nisso. E aí eu até tirava um sarro, brincava muito com ele. Uma vez nós estávamos indo pro show do Capital Inicial, eu estava com uma bandana na cabeça assim, e ele falou: pai, tira que o único viado da família sou eu, brincando. Né? Antigamente eu podia chamar meus amigos de viado, hoje não pode, porque você hoje tem, né, tudo um monte de protocolo. Não pode. Então assim, as pessoas, o mundo tá chato, tá ficando chato, mas nós estamos colaborando para que fique chato. Quando a gente não se posiciona, quando a gente não tem os nossos valores, quando é ferido e você engole e você acha que está tudo bem, que está tudo certo. No treinamento a gente faz isso, que você tem que escolher o líder, o síndico do seu prédio, o da sua rua, o do seu bairro, o seu vereador, o seu prefeito, para que não chegue uma época que você troque por um botijão de gás ou por uma camisa de um time, para você eleger um cara e depois 4 anos ele só vai enfiar. E tem coisas que você fica, não adianta reclamar. Nós vivemos um país que, eu te falo de novo, vai em outros lugares, conhece outros lugares do mundo, vai beber lá o que você bebe aqui lá no Dubai, pra você ver o que acontece com você. É lindo o Dubai, vai lá, vai beber pra você ver, você é preso. Então assim, nós temos liberdade aqui que a gente não tem em outro lugar. Então você que está aí assistindo, a Adriana, o Tesser e o meu Tiagão,
Pense nisso. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta. Quero quebrar o protocolo. Manda. Ó, Que é o Tesser para você? Tesser? É. Um amigo, um profissional da mente. É isso. Uma família. Legal. É isso aí. Pode perguntar de novo. Eu só queria saber. Eu não sabia. Aí aqui é Vamos lá pro Tesser. A gente já Não. falou disso É? ao longo aqui do nosso bate-papo. Muitas pesquisas já comprovaram que a hipnose pode servir como ferramenta para o alívio de dores, forma de anestesia. Inclusive todos os estudos feitos com eletroencefalografia. Métodos de monitorar, utilizar, registrar a elétrica do cérebro mostram que com a ferramenta é possível eliminar a experiência emocional da dor. Uhum. A hipnose é reconhecida pelos órgãos oficiais de saúde, por isso médicos e dentistas também utilizam a hipnose em consultórios e hospitais. Eu tirei essa informação do site Omni Hipnoses. Uhum. Dá pra tirar a dor? Dá. Na PUC, aqui na USP, quer dizer, no hospital aqui da Santa Casa, existe uma tabela sobre equivalência. Então, a hipnose equivale à morfina. Tudo bem? Só que o que acontece? Se eu aplicar a hipnose em você, eu não ganho nada. Mas se eu colocar a bombinha de morfina em você, eu ganho $3.000 da indústria farmacêutica. Então, qual você acha que eu gostaria de colocar em você? É morfina na veia. E a experiência própria, quando eu tive meu problema de coluna, e eu tive por causa disso, que eu comecei a sentir dor, eu mesmo eu falo isso nos treinamentos, tem uma dor, tira a dor e vai no médico. Né? Você tira uma dor da barriga e quando você vai ver se você tem uma apendicite, você vai morrer. É um paliativo. Então eu tirava a dor da minha coluna, mas até então os médicos estavam falando que era que dá no meio das vértebras, que normalmente dá uma inflamação, aquela... Medula? Um calo, que não um calo, eu esqueci o nome, eu vou lembrar. Hérnia. Obrigado. E eu fui tratado por 2 meses com uma hérnia de disco. Então, eles faziam os alongamentos para hérnia de disco, eu fazia aquelas Fisioterapia? Fisioterapia, mas tem um outro nome lá, né, que fala. E aí eu tirava a dor com a hipnose. E com isso a infecção comendo solta no meu... Agravou. Quando eu fui internado, que minhas pernas mexiam, foi com hipnose que eu fiz elas mexer. E aí chegava uma hora que eu já não conseguia me concentrar mais por causa da dor, né? Então, e não tinha ninguém, porque aí alguém tem que fazer a heterohipnose, alguém fazer em você. Sempre vai ter auto-hipnose, mas você tem de uma ajuda de um profissional. E aí só acalmava com a morfina. Aí quando eu tomava a morfina que eu conseguia me concentrar, eu fazia hipnose para alongar a morfina. Entendi. Entende? Mas eu mesmo prejudiquei, porque eu tirava a dor, foi um diagnóstico errado, mas eu alonguei esse processo. Se eu tivesse identificado que era uma infecção antes, eu não tinha tido tanta lesão na coluna. Boa. O nosso canal, e aí agora eu vou puxar para mim. Nosso canal é um canal que foi oriundo de cuidados com a saúde. A gente cuida da saúde das pessoas, das famílias, das empresas, todos os dias. A gente costuma dizer que a gente vende todos os dias o que as pessoas não compram todos os dias, que é o plano de saúde. E aí vou pedir para vocês considerarem sobre o que é o mercado de plano de saúde ou o que é a saúde para vocês, de forma individual. O que cada um pensa sobre isso? Na minha opinião, a saúde envolve todos os aspectos, tá? Então, a gente está falando aqui de uma parte física, emocional, mental, energética, espiritual. Bom. Então, eu como terapeuta nessa parte, por que eu fui estudar parapsicologia? Porque eu tinha percepções que ninguém sabia me explicar. Minha família não sabia me explicar, as pessoas do meu convívio não sabiam me explicar. E eu fui em busca desse conhecimento, porque fisicamente eu estava bem. Como adolescente, criança, estava tudo certo. Mas eu comecei a ter percepções que ninguém sabia me explicar. Então, por mais, acho que mudou até no dicionário, pelo que eu sei, a Organização Mundial de Saúde já fala sobre isso, que não é só sobre um estado físico, e sim em diversos aspectos, porque nós somos corpo, mente e espírito.
Tiago pode ajudar as pessoas, sim, preventivamente, se cuidarem fisicamente. E até emocionalmente, porque agora os planos já até dão abertura para psicólogos, né? Sim. Mas e as outras partes que a gente tem que ter esse olhar? Porque a gente tem vários setores na nossa vida. Quando eu lido com alguém, que eu trabalho com alguém, o ambiente não é bom para mim, as pessoas que estão, né, tem situações que você chega e fica sugado, você encontra pessoas e parece que a planta murcha, o pet estranha, né? Então, eu olho muito para essa parte também. E eu, como lido com pessoas, não sei se acontece isso, acontece, né? De uma capacidade de, como se não são só as técnicas, eu acabo puxando muito das pessoas e elas saem bem. E se eu não tiver esse olhar, esse cuidado, então, para mim, saúde envolve tudo isso. Físico, mental, energético, espiritual. Então, a gente tem que ter uma visão muito ampla disso. Aí sim eu consigo entrar nesse conceito de saúde, pelo menos para mim, né? Então, quem está aí, se tiver a mesma opinião, né? Fala aí pra gente depois. Na minha visão, tanto que a gente fala de 7 saúdes. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, financeira, emocional, familiar, né? E dentro do treinamento, nós levantamos os valores, e antes da pandemia, os valores eram família, trabalho, dinheiro, Deus e saúde por último. Depois da pandemia, isso é universal, tá? Inverteu, é saúde primeiro, Deus, depois família, trabalho e por último dinheiro. Então, é uma grande oportunidade hoje para as pessoas que cuidam da saúde. Então, assim, quando a gente está falando de saúde genérica, não está falando só saúde física, né? E o plano de saúde, gente, é aquele negócio, você compra para não usar mesmo. A ideia é você não usar. E hoje eu conheço muitos pais de autistas que estão usando recursos da saúde. Eles têm, tudo bem, eles têm que às vezes fazer aquele negócio de reembolso, tudo, mas é um investimento. Com quem tem filho autista sabe que o investimento é pesado, é diferenciado. Dúvida. Então, assim, se você tem plano de saúde assim mais acessível, você vai ter menos recurso, tal, mas é acessível, tenha, porque é experiência própria. Eu, quando precisei e eu não tinha plano de saúde, eu falo que eu gastei o que eu tinha a gente costuma dizer que o plano de saúde ele é proteção do seu patrimônio. Porque você paga ao longo de anos algo que você não está preparado para dispor de uma vez só. Exatamente. E se estiver, você vai destruir aquilo que foi acumulado. Ou com o recurso guardado, ou com a venda de bens materiais, seja imóvel, seja veículo, porque você precisa resolver. E aí vai fazer o quê? Aí tá no momento de necessidade, desespero, aí faz besteira. Então o carro vale 100, aí vende por 60, por 70, a casa vale 500, vende por 300, por quê? Precisa solucionar. Então, é uma prevenção para não destruir o seu patrimônio. Acredito que depois da pandemia, vender plano de saúde ficou até um pouco mais fácil, porque justamente ele não é palpável, né? Você acha que você não vai precisar, né? Mas hoje, quando o cara fala de depressão, não sei o quê, precisa. E eu não sei se a Adriana sabe, mas o SUS agora já está pagando hipnose. Sim, já está reconhecido. Olha aí. E pagando para profissionais de hipnose, acupuntura. Aí. Entendeu? Então, assim, o pessoal que está fazendo terapia ocupacional já está tendo a amparo do SUS. Então, a Organização Mundial de Saúde já comprova isso, já aceita, né? Antigamente tinha uma briga que só os médicos, só os de branco, psicólogo, que estava até tramitando no Congresso para aprovar o uso da hipnose para isso, né? Mas fique tranquilo, se um dia proibir hipnose, a gente vai falar sobre mentalidade quântica. Macumba quântica. A força do pensamento. Enquanto ainda não taxaram, que já estão querendo taxar o sol mesmo. Enquanto não taxarem os pensamentos, né? Bom, se taxar pensamento, eu tô ferrado, cara, porque eu penso demais rápido. Tá pensando na janta já? Não precisa se eles põem um aparelhinho que um pensômetro, que, né, que fica para pagar o... Igual impostômetro. Eu, pai do céu, eu morro. Vamos aos agradecimentos. Da minha parte, foi um prazer. Confesso que estava apreensivo de ter os dois num mesmo bate-papo. Nem doeu, né?
Vai, né? Não saberia se eu ia conseguir chegar aqui até o fim e conseguir trazer para a galera algo bacana, algo que seja interessante eles assistirem, ouvirem sobre o que está no nosso dia a dia. O que a gente falou aqui são práticas para o dia e situações que a gente tem que cuidar todos os dias. Eu estou aqui nesse estúdio hoje por uma certa influência do seu Olimar Tesser. Obrigado pela oportunidade. Estava em meus projetos, mas não para agora. Você foi deu um empurrãozinho. Eu acredito, está escrito aqui, ó, coincidências são pequenos milagres que Deus faz para não aparecer. Você já me falou isso é incrível. Entendeu? Então não tem coincidência. Até quando levaram meu celular não tem coincidência, tudo tem um porquê disso aí, tem tudo e tem um porquê de a gente estar aqui. Adri, para mim foi também um prazer. Você nunca tinha feito com 2, né? Fez com 2 a primeira vez, foi legal. Eu fiz com 2, mas não 2 profissionais da mente, né? Não, e agora nós estamos... Eu não sei se vai passar em novembro isso aqui, mas estamos em novembro azul, né? E falando de 2, você vai apontar o dedo, hein? Se você sentir 2 dedos, é porque ele queria uma segunda opinião, tudo bem? Não, eu brinco, né? Eu tava um médico outro dia num treinamento, eu falei, doutor, que especialidade o senhor é? Ele falou, eu sou cardiologista. Eu falei, que bom. Porque eu sou hipnólogo, todo lugar que eu vou, as pessoas falam, faz uma demonstraçãozinha. Se eu fosse proctologista, com a mão de goleiro que eu tenho, ninguém ia querer uma demonstração pública, né? De como que é o meu trabalho, né? Dri? Eu agradeço a oportunidade. Aí até... que a gente conversando, como eu falo que o mundo é pequeno, né? Eu conheci o Thiago, né? Conheci o Tesser no aniversário do nosso amigo em comum. E daqui a pouco veio a surpresa de que você conhecia nós dois, né? Então, a oportunidade aqui valeu muito a pena. É muito gostoso falar daquilo que a gente ama, né? Não tem preço. Né? Persegue a gente nas redes sociais aí, tá? Me persegue aí, eu sou Olimar Tesser. Fala as redes, telefone. Não, é só dar no Google Olimar Tesser. Se eu tiver devendo pra você, vai aparecer... só... Eu dou pra tudo, né? Mas aparece atender de casa. Eu não posso dever pra ninguém, porque os caras sabem o meu telefone. Então, não é um problema, né? Se você quiser me achar no Instagram, no SPC, no Serasa, eu tô lá, tá tudo certinho, em todo lugar. Quem segue o Thiago, né? O Thiago do Geração Saúde, passa a seguir a Adriana, que está como Adriana Parapsicóloga. Lá a gente está falando de diversos assuntos, fala de mente, fala de todo o trabalho que eu faço, né? E quem me segue o Tesser. Persegue eu. Não, persegue não. Persegue. Quem tá comigo me persegue, não. Todo mundo tem conteúdo aí, porque... Aproveitar essa oportunidade que a gente tem conteúdo gratuito para melhorar. É verdade. Então, e ter referências para que pessoas que foram lá, beberam da água um pouquinho antes, mas está disposto a ensinar e passar. Acho que isso é muito importante. Bom, então, obrigado Geração X, obrigado Igor, obrigado Grupo PEX, obrigado mais uma vez vocês por estarem aqui. E para você, audiência, não posso deixar de deixar um e-book para você. Desta vez, não gratuito, mas com dinheiro de pão, para você montar equipes de alta performance. Aqui na tela vai ter um QR Code para você baixar esse e-book, apenas dinheiro de pão. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, conto com vocês, participem, compartilhem, sigam, escutem e divulguem. Valeu, tchau!